bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Hoje, para quem nos está a ver no YouTube ou no Spotify, temos aqui um padre que do pescoço para baixo é igual, mas do pescoço para cima é um bocadinho diferente do padre Mendes. Hoje temos connosco o padre Artur, que esteve connosco estas suas férias de Natal, por isso esteve na semana, uns dias antes do Natal, e depois agora até ao dia de Reis, nas suas férias escolares, a colaborar connosco e também a conhecer um bocadinho da nossa realidade. Aproveitamos, já que ele passou já aqui estes dias connosco e na nossa comunidade, vamos ter uma conversa um bocadinho sem rede, sem preparação, não é? Nós não decidimos nada do que é que vamos conversar, por isso vamos ver onde é que a conversa nos leva. Nós normalmente começamos sempre que possível este episódio do podcast falando um bocadinho de como é que têm sido os nossos dias, não é? Por isso, se quiseres dar assim uma impressão ou um testemunho do que é que foram estes teus 15 dias aqui na paróquia de Cascais, do que viste, do que aprendeste, do que sentiste, do que, se quiseres, podes dizer coisas más, não há problema nenhum, assim, o que interessa é ser sincero. Então, Padre Artur, como é que foi estes dias aqui na paróquia de Cascais? Muito bem, bom, o Padre Nuno já me apresentou, sou o Padre Artur, estou aqui de... Não, apresento depois a seguir. Como já vais apresentar. Agora é só saber como é que foi estes 15 dias. Foi muito interessante porque... Já perceberam que ele é brasileiro. Exatamente. Então, desde junho que eu estou vivendo em Pamplona, na Espanha, e para estudar e tal. Então, fazia muito tempo que eu não tinha assim, um contato mais frequente, assim, participando da rotina mesma da vida paroquial, né? Então, aqui em Cascais, durante essas 2 semanas, um pouco mais, pude voltar a experimentar, assim, como é, enfim, o dia a dia numa paróquia e tal, porque, bom, nós somos ordenados sacerdotes, sem dúvida, para servir a igreja como ela precisa ser servida e tal. E nós podemos pensar que nós só somos padres quando estamos na paróquia, o que não é verdade, né? Mas é verdade também que bom, a vida pastoral na paróquia ajuda o sacerdote assim, a se lembrar de sua responsabilidade enquanto pregador, enquanto dispensador dos sacramentos, da graça sacramental para o povo de Deus. Então, bom, essas 2 semanas aqui foram de muito trabalho, mas também de muita de uma sã diversão, assim, porque realmente tá em contato com o povo, ver tantos brasileiros, tantos portugueses também, e gente de toda a parte do mundo, assim, que vive a fé de uma forma alegre e tal, frequenta os sacramentos e tal. Foi muito bom e certamente é uma experiência que eu vou levar para toda a vida. Sem desprimor de nada nem de ninguém, assim, há algumas coisas que agora, neste preciso momento, te lembres que queiras recordar, assim, de alguma experiência, de alguma descoberta, de alguma coisa nova, de alguma coisa que te fez sentir mais assim ou mais assado? Lembras-te assim de alguma coisa, assim, nestes dias, não é preciso fazeres aí um relatório completo e exaustivo de nomes e famílias, não é nada disso, é só assim, alguma coisa que queiras, nem sequer é de destacar, veio à tua memória agora. Bom, a primeira coisa que me veio à memória foi também a primeira coisa que me passou aqui, porque eu cheguei num dia à noite, aliás, e já no outro dia tivemos, né, uma jornada penitencial aqui na paróquia, né? Então essa foi a primeira coisa que me ocorre agora de comentar. Então foram aí, bom, mais ou menos 14 horas, né? Sim, nós acho que já comentámos isto aqui num episódio, eu e o Padre Mendes, mas o Padre Artur chegou numa quinta-feira à noite, nós não nos conhecíamos, ou seja, sabíamos quem era mais ou menos, mas não nos conhecíamos e não tivemos muito tempo para preparar nada, por isso no dia a seguir às 9 da manhã começavam as confissões e dissemos, olha, nós fazemos assim, estamos disponíveis para confessar a partir das 9 da manhã, mas não dissemos as coisas, pronto. E o Padre Artur, lá às 9 da manhã, lá estava sentadinho no confessionário, saiu para celebrar a missa também, para concelebrar a missa das 10 e depois voltou para o confessionário e por lá ficou o dia todo. Eu bem que dizia, levanta-te, vai comer, levanta-te, vai descansar, arejar a cabeça, mas ele não queria ouvir ou não ouviu, por isso teve de facto das 9 da manhã às 11 da noite, ou às 11 e pouco da noite, sentadinho no seu confessionário, a atender sempre, sem intervalos. Bom, não é verdade que eu não parei nenhuma hora, eu parei assim umas 2 vezes para rezar e para lanchar, né? Comer alguma coisa e tal. Então umas 2 vezes, sem contar a vez que parei para celebrar a missa, foram as minhas pausas, assim. Sim. E sempre a confessar. E sempre a confessar, exatamente. Nunca houve um tempo em que eu estivesse sentado assim e não viesse alguém
Claro. se confessar. Pronto, nós aqui na paróquia, desde há muitos anos, estou cá há 15, pá, desde há 13, talvez, 12 anos, que temos esta proposta. Antigamente era também, funcionava bem, com certeza. Normalmente fazia-se noites, celebrações penitenciais à noite. Então chamávamos os padres todos e estávamos todos compactos durante essas horas da noite para confessar quem precisava. Mas depois, por variadíssimas razões, propostas e caminhos, chegámos a esta proposta que tem dado os seus frutos. Ou seja, uma das coisas boas de ser assim tantas horas é que permite que a pessoa saiba que há meio que eu posso ir à igreja e está lá para confessar. E não é aquela coisa à noite, acabei de chegar, se calhar vou, ainda há muita gente. Ou seja, começam os macaquinhos todos na cabeça que não nos levam a confessar. E o facto, às vezes também as pessoas estão a passear, estão a passar pela igreja e vêm padre, então aproximam-se para confessar. Tem alguns pontos positivos, tem alguns pontos negativos. De vez em quando há enchentes, como não é por marcação, não é? Não fazem uma marcação no telemóvel da agenda a dizer que horas é que estão para confessar, que é para haver padre disponível. Por isso às vezes pode haver assim alguns momentos assim com mais intensidade, mas pronto, mas no geral é uma coisa boa para os padres também. O padre Mendes chega a casa sempre às tantas da noite a dizer: ai, que bom dia, que dia tão bom que foi. E com certeza também para os penitentes, né, de poderem aproximar-se deste sacramento assim de uma forma tão simples e tão direta. Sem dúvida. Bom, a confissão é conhecida. O Papa acho que se referiu à confissão assim em 2016, o ano da misericórdia, como o sacramento da alegria, e é bem verdade, né? Porque, bom, é uma alegria não só para o sacerdote que ouve as confissões, mas sobretudo para a pessoa que, bom, fazia às vezes muito tempo que não se confessava e tal, e volta à confissão. É sempre uma alegria. Nós vemos essa alegria estampada sempre nas pessoas que saem das confissões e das jornadas penitenciais. Eu lembrei, bom, ainda que o abismo que separa, assim, é uma diferença monumental, né? Entre a nossa vida e a vida do cura de Ars, mas eu lembro que quando eu estava no seminário eu tinha lido aquela biografia do Trochu, né? Uma biografia de São João Maria Vianney, e falava assim das horas a fio que ele passava no confessionário todos os dias. Se tiveres a oportunidade de ir a Ars, que é relativamente perto, é mais perto de Pamplona do que Cascais. Exato. Vai lá estar lá na casa sacerdotal, na casa paroquial, que é mesmo ao lado da igreja. Tem lá assim um género de um placarzinho de madeira com o horário, com o calendário. De facto, ele passava a maior parte do seu tempo do dia a dia a confessar, a atender de confissão. A celebrar, a rezar, a visitar os doentes, não é? Mas as horas, aquilo que chega logo assim à vista, é o tempo que ele dava no confessionário, no atendimento das pessoas. Isso. Total que bom, me fez lembrar muito, assim, ainda que fosse um dia assim mais cansativo e de mais horas assim de confessionário, bom, me fez lembrar da vida do cura de Ars e tal, e desse livro que eu li no seminário. Bom dia, bom livro. E mais assim alguma coisa? Ainda tens 2 minutos para poder dizer outras coisas sobre estes dias aqui na paróquia? Bom, outras coisas assim... Não é a avaliação, mas é só testemunhar. Esta conversa assim no princípio é um bocadinho nós podermos também dizer, na conversa entre padres, não é? Mas poder transmitir também às pessoas um bocadinho como é que a gente vive as coisas, como é que a gente sente as coisas, aquilo que acontece, e toda a gente sabe o que acontece, que efeito é que tem em nós, como é que nós... É um bocadinho nessa perspectiva, não é tanto fazer uma avaliação, não é, das coisas boas ou das coisas menos boas, é a gente só dar a conhecer como é que a gente vive, não é? Aquilo que toda a gente também vive, nas celebrações, nos encontros. Bom, outra experiência assim que também me ocorre foi a que eu tive hoje pela manhã com uma comunidade de língua inglesa aqui da paróquia. Sim. Então, bom, eu estudei inglês quando eu era mais moço, assim. e aí, bom, fazia muito tempo que eu não praticava, assim, por mais de 1 hora inglês, e ao celebrar hoje eu estava super nervoso. Até falei na homilia, brincando, eu disse: olha, eu acho que eu estou mais nervoso para fazer essa homilia do que quando eu falei missa, quando eu disse missa pela primeira vez, né? O pessoal riu. Então, bom, foi celebrar com eles e bem, numa língua com a qual eu não estou acostumado a celebrar nem a rezar. Mas foi muito interessante porque, bom, a gente vê assim a universalidade da igreja, que, bom,
Ainda que Cascais não seja Roma, mas... É bem melhor, diga-se passagem, mas pronto, sim, continua. Mas assim, tem gente de todos os lugares e todos professam a mesma fé, né? Havia asiáticos e africanos e europeus e americanos e tudo, e todos ali, celebrando e professando a mesma fé e rezando no mesmo espírito, né? Isso foi muito, muito interessante. Muito giro, como Muito você fala giro. aqui. Sim, e usando também um bocadinho do brasileiro, isto foi a barra do Padre Artur, porque começou por dizer a primeira coisa que fez, não é? E quase também a última coisa assim pastoral ou assim mais pública que fez. Passou um dia inteiro a confessar e agora hoje uma das missas que lhe calhou celebrar foi a missa da Igreja da Misericórdia em língua inglesa, para a comunidade de língua inglesa aqui da paróquia de Cascais. Por isso, e depois lá no meio da barra, no meio da baliza, houve muitos golos, com certeza, muitas celebrações, encontros, conversas, não é? Exato, bom, velho. Foste recebido por algumas famílias, acho eu que sentiste bem recebido, tanto quanto, sim, né? sim. Tirando pelos padres, não é? Que tratam... Ou ainda melhor. Mas... É verdade o que o Padre Nuno falou aí, também nesse meio termo. Eu digo nós porque não só eu, mas também eu e os outros padres, o Padre Nuno e o Padre Mendo, visitamos muitas famílias, muitas casas e tal, demos bênçãos foi interessante por aquela coisa que eu falei no princípio, ou seja, o sacerdote nesse contato com as famílias, assim, com os paroquianos, ele encontra, assim, de certa forma, uma realização também do seu ministério. E, ainda que há algum tempo que eu não tinha isso, porque estou a estudar, me fez bem, assim, recordar essa possibilidade, né, da vida sacerdotal, que não é só isso, mas passa por isso também. Passa por esse ser pastor, assim, e estar próximo dos fiéis da paróquia. Muito bem. Então, Padre Artur, vamos lá conversar. Explica-me lá quem é este Padre Artur. Bem, eu sou o Padre Artur, sou sacerdote há 2 anos. Há 2 anos? Há 2 anos. Tu és o mais novo de nós os 3. Exatamente. E sou sacerdote há 2 anos e sou sacerdote diocesano. Também. Encardinado na Arquidiocese de Olinda e Recife. Lá no Recife, que é uma cidade que fica no nordeste do Brasil, eu nasci, me criei, cresci, estudei, passei toda a minha vida lá, né? Aos 17 anos, eu entrei no seminário, entrei com 17 anos, mas para fazer 18, assim, né? Perto de fazer 18. Porque no Brasil, na maior parte das dioceses, não há seminário menor. Ou seja, o jovem que quer fazer esse caminho e tal, deve terminar o ensino médio, que eu acho que é o correspondente ao nosso secundário. Ao secundário aqui em Portugal, né? Então termina o ensino médio e aí então é que pode entrar no seminário, né? Então assim, eu terminei o ensino médio e tal, ainda comecei rapidamente o curso de Direito, mas no primeiro período, no primeiro semestre de Direito, abandonei o curso para entrar no seminário, né? Bem, e nisso fiz o propedêutico, depois 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e tal. E, terminando a teologia, durante o tempo do seminário, nós fazíamos trabalho pastoral nas paróquias, né? E uma vez que o jovem termina o curso de teologia, ele é enviado ao estágio pastoral, que consiste em ir a uma paróquia, ficar situado ali, morar com o sacerdote, o pároco na casa paroquial. O pároco que aqui chamam o prior, né? Sim. Mas eu acho que se entende, né? Se entende. Sim. Então mora com o pároco na casa paroquial e tal. E eu fui enviado a uma paróquia que está na cidade de Olinda. Olinda e Recife são cidades conurbadas, assim, né? Elas quase não se distinguem porque já... Uma é mais antiga, se calhar é mais tradicional. Isso, bom, e outra Olinda, agora é mais forte, é maior. Exato. Olinda é de 1535. Sim. E Recife é de 1537. Sim. Então, no passado, até o século XVII, até meados do século XVII, Olinda era a capital. Foi capital ainda mais acho que outros séculos, eu não me lembro agora de cabeça, mas
era a capital da capitania de Pernambuco e Recife era como a vila de pescadores de Olinda. Assim. Sim. E quando da invasão holandesa no nordeste do Brasil, na primeira metade do século XVII, então os holandeses incendiaram Olinda, que ficava numa colina assim, e como Recife é uma planície, mais parecido topograficamente com a Holanda, né? Então eles desenvolveram Recife. E, bom, mas são cidades irmãs e que cresceram a tal ponto que uma hoje está junto da outra, assim. Tem ruas que a gente não sabe se está no Recife ou se está... Exato. Então, bom, fui enviado a uma paróquia na cidade de Olinda, num bairro chamado Águas Compridas, que é um bairro na periferia de Olinda, assim, não está perto do centro histórico. E, bom, e ali fiquei no estágio pastoral. Durante o ano do estágio pastoral, na Arquidiocese de Olinda e Recife, a ordenação diaconal e depois a ordenação presbiteral. Então eu exerci tanto o diaconato quanto o primeiro ano e meio de sacerdócio nessa paróquia, né? Normalmente é comum o sítio onde se faz estágio ser logo também o primeiro sítio a começar o trabalho pastoral? É muito relativo, assim, porque... Bom, pode acontecer, mas não é... A Arquidiocese de Olinda e Recife é uma arquidiocese grande e acho que agora deve estar com 152 paróquias, algo assim. Sim. Nós temos 298. Sabe, estudou melhor do que eu. Conhece melhor a própria diocese que eu. Então, bom, 150 e poucas paróquias e bom, sempre há uma necessidade, né? Então, às vezes tem um padre que fica doente, que não sei o quê, que é transferido, não sei. Então, sim, sempre há essa dinâmica de nomeações e tal. Então, comigo não aconteceu. Eu continuei na paróquia, estava... Normalmente esse estágio vai um seminarista sozinho para estar mais perto do padre ou da equipa pastoral, ou vão 2 a 2 para... Não, sozinho. Sempre sozinho. E normalmente ele vai justamente para ir se acostumando à vida paroquial. E é exclusiva a vida paroquial ou vai às vezes para um hospital ou para uma pastoral juvenil ou vocacional? Ou seja, faz também estágio pastoral noutras realidades da igreja ou é sobretudo paróquias? Olha, na Arquidiocese de Olinda e Recife, sobretudo paróquias. Houve um ano, é verdade, como que 4 ou 5 anos atrás, que alguns seminaristas foram enviados à região da Amazônia para auxiliar uma diocese lá, que uma diocese... Sim. Na Amazônia tem outros tipos de necessidades, né? E para aprenderem ali, né? Então, bom, mas foi uma experiência que durou um ano apenas. Sim, então, sim. E normalmente sempre um seminarista é enviado a uma paróquia e fica vinculado a ela para exercer esse trabalho pastoral. Bom. Então ficaste lá como diácono, depois os primeiros tempos de padre. Sim, o primeiro ano e meio. Vigário paroquial lá. Exatamente. E depois, o que é que te aconteceu? Por que é que estás aqui? Bom, aconteceu que eu fui enviado a Pamplona para estudar teologia bíblica. Então, havia na diocese a necessidade assim, de alguém que estudasse Bíblia, né? Então, eu comento assim, não é que seja a minha primeira paixão, assim, a teologia bíblica, sempre quis estudar isso e tal. Mas, bom, havia necessidade de haver um sacerdote, alguém na diocese, que tivesse formação nessa área e tal, para ajudar também na formação dos próprios diocesanos e dos seminaristas, enfim. Então, eu fui enviado à Universidade de Navarra para estudar teologia bíblica. E acabaste agora o primeiro semestre, por isso ainda Exato. Então, estás no princípio. Eu fui enviado um pouco antes, né? Assim, o semestre letivo começou em setembro, mas na universidade, para quem não é de país de língua materna espanhola, então ele tem que chegar antes, né? Um aluno novato, assim. Tem um mês, para estudar 2 meses aí de um curso intensivo, assim, de castelhano para poder... Bom, está apto. Já estás a falar um brasileiro meio castelhano, sim. Eu espero que não. Já tens intuações mais, não tão cantadas, mas mais brutas. Mais assim. Brutas, sim, do castelhano. Por isso é que as pessoas às vezes perguntam, mas o senhor é mesmo do Brasil? Mas qual é que é a zona do Brasil? Que eu tenho um brasileiro assim muito... E é um brasileiro de Pamplona. E bem. Então o quê? Sou do Recife. Recife é uma
uma terra muito bonita. Eu acho que o Recife é a melhor terra do mundo, né? Eu brinco que todo brasileiro acha que o centro do mundo é o Brasil e Portugal. Então, o recifense ainda mais, né? Recifense e soteropolitano, o pessoal de Salvador, é igual. Então, assim, super bairrista, ufanista, assim, de ser de onde é. E assim sou eu. Assim sou eu e todos os recifenses, todos os 2 milhões de recifenses. Boa. Então vamos falar um bocadinho do Recife / Brasil, desta perspectiva eclesial. Não nos interessa muito a parte política ou social, com certeza que há de também haver muitos testemunhos e muitos horizontes e muita maneira também de ir conhecendo, mas aproveitar, sobretudo, ver também um bocadinho. Ontem era assim, havia aqui assim o lanchezinho de Natal aqui da comunidade inglesa e estava a falar com uma família de Goa. Estávamos na conversa, normalíssima, simpática, agradável, né? E ele, a meio da conversa lá o senhor disse, sabe, das coisas que mais agradeço aos portugueses é a fé católica. Sim. E pronto, se calhar ainda mais do que a língua, de facto aquilo que nos une mais por dentro, não é esta raiz católica, porque essa missionação portuguesa tinha assim como pelo menos a coisa mais fecunda, não é? A coisa mais estruturada, mais contínua, não era tanto as relações comerciais ou as relações assim de poder ou de autoridade ou de organização, era de facto o testemunho da nossa fé e o anúncio do Evangelho, que começou por aí, começou lá pelas tuas bandas, não foi? Portugal, os portugueses quando chegaram a essa terra abençoada da Vera Cruz, foi muito lá pelo Nordeste, não foi? Sim. Bom, até o século... meados do século XVIII, a capital do Brasil ficava no Nordeste. O Nordeste era a região mais desenvolvida, né? Sim. Então, e também... e esse desenvolvimento se deu, sem dúvida, sempre junto a um desenvolvimento da fé também, não? Uma catequese muito, muito profunda. Em algumas famílias pelas quais nós passamos, né? Eu comentei sobre a herança comum, assim, católica de Portugal e Brasil, né? E Brasil, por consequência, como filho de Portugal. Porque, bom, aqui no século XII, quando nasce Portugal e se estabelece enquanto nação independente, é impossível pensar as origens e a história de Portugal, é impossível pensá-las desvinculadas da fé católica, né? Então, quando do Afonso Henriques se torna o primeiro rei e tal, a missão evangelizadora de Portugal está muito, muito evidente. E as grandes navegações levadas a cabo pelos portugueses tinham isso como objetivo, né? Hoje em dia, uma leitura histórica eivada assim, de materialismo sempre vê outras razões para esse período das navegações e tal, mas eu acho isso um pouco anacrônico, né? Porque se nós nos colocarmos como homens daquele tempo, para quem, bom, a fé católica e os valores da religião eram a prioridade, né? Era a coisa mais importante que havia para um indivíduo naquele tempo. Então, é impossível pensar as grandes navegações desvinculadas de um ideal missionário evangelizador, né? E a chegada e o desenvolvimento do Brasil se dá nesse sentido. Então, o primeiro nome do Brasil, o senhor citou aí, né? Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, né? Sim. E basta ver como o Brasil tá cheio de nomes de santos, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, estava na missa com um acólito daqui da paróquia. Aí ele me perguntou: o senhor é de onde? Eu disse: sou do Brasil. Quer adivinhar de qual cidade eu sou? Aí ele disse: olha, deve ser, é o nome de algum santo. Eu disse, por acaso não é, mas é verdade, né? Ou seja, o Brasil tem uma raiz católica, porque Portugal tem uma raiz católica também, e partilha com Portugal essa missão de levar e de guardar a fé, não é? Então, mas as dimensões são completamente distintas e porventura também até as realidades agora atuais da Igreja, as linguagens da fé, os desafios que são colocados à fé e à instituição a Igreja Católica, se calhar são um bocadinho diferentes, ou pelo menos têm facetas um bocadinho diferentes
no Brasil do que em Portugal. Como é que é, assim... Bom, é porque... A situação, como é que vês a situação da Igreja do Brasil, como se isso existisse? Mas pronto, mas quantos bispos é que tem o Brasil? Olha, quantos bispos eu não sei, mas eu acho... Dioceses? Circunscrições eclesiásticas, se não estou enganado, 278. Pronto, e nós temos 21, por isso nós conseguimos, mesmo assim, conseguimos ter uma ideia do que é Portugal, mas é tão diferente, não é? Pois é. 278 dioceses ou circunscrições eclesiais, não é? Porque existem outras dioceses mais pessoais ou nominais, sem ser do território. Mas como é que... Imagina que eu quero ir ao Brasil, não é? Vou pedir ao meu bispo um ano sabático em missão e também em aprendizagem, não é? Então, explica-me lá o que é mais preciso ou que experiência de igreja é que eu vou fazer com os seus pontos mais positivos ou mais negativos, assim de uma forma jornalista, sabendo isso, mas uma forma testemunhal daquilo que tu conheces e experimentas e vais estando atento e vais comentando também da situação da igreja no Brasil atual. Eu acho que como o senhor falou, né? Se é que nós podemos dizer igreja no Brasil, né? Porque, como eu falei, ser católico é ser universal, como eu observei hoje na comunidade de língua inglesa, né? Então, tem gente de toda parte e todos da mesma fé, embora haja traços culturais que os distinguem, né? Acho que o mesmo passa no Brasil. Então, o Brasil tem uma cultura muito, assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito rica, muito diferente, dependendo da região e tal, mas sempre... Normalmente você vai encontrar sempre um povo muito acolhedor, que gosta muito de festa, que gosta muito de qualquer coisa é uma desculpa para fazer uma festa, para fazer um comes e bebes, assim. Então, eu acho que a prática católica no Brasil, ela é muito marcada por isso, pelas grandes festas e pelo modo cheio de calor, assim, com que elas se vivem, né? Eu acho também que outra coisa que se pode ver no Brasil é uma participação muito, pelo menos na maioria dos lugares, né? Muito viva na liturgia. Uma participação que o povo responde com a voz alta, assim, e tal. E às vezes até com exagero, né? se é que se pode dizer assim. Com mais teatralidade. Exatamente. Então... É um povo de uma fé muito, muito sensível, no sentido de que se pode ver, se pode tocar e experimentar sensivelmente essas manifestações de piedade, né? É uma igreja também, e isso eu acho que eu e os padres da minha geração, né, somos todos consequência disso. É uma igreja que tem uma juventude muito... Que vem se formando muito bem. Né? Muito, não digo aqui que eu sou bem informado, não é que eu estou em formação, né? Mas assim, eu digo que é um jovem que enfim, estuda o catecismo, estuda a Sagrada Escritura e tal, estuda a liturgia e pode ajudar, portanto, na paróquia, com formações e tal. Então, eu percebo isso, que é um lugar onde a juventude e as famílias jovens também, né? Porque esses jovens estão se casando também e tal. Então, o Brasil é um lugar onde jovens e famílias jovens têm conseguido assim, um protagonismo muito interessante, que eu acho... Isso fica muito, muito claro também. Aqui, a paróquia teve uma participação muito importante na última Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que só a presença e o número de brasileiros... denota isso, né? Como a igreja no Brasil é jovem e pujante, assim. Como é que é também em termos, se calhar, mais vocacionais, ou seja, das vocações à vida religiosa, consagrada, alguns movimentos ou institutos ou algumas coisas novas, né? Como é que a igreja, né, se vai renovando todos os dias também nesta dimensão também importante de serviço, não é? Sim. Para dentro e para fora. Bem, tem muitas vocações, tem poucas vocações. Aliás, eu ouvi uma vez um senhor padre dizer que Jesus disse no Evangelho: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso é palavra que não passa, palavra eterna. Por isso há de ser até toda a eternidade a messe grande e os trabalhadores poucos. Pois. Mas sabendo que esta é a verdade do Nosso Senhor, como é que é assim? Como é que tu vês na Igreja do Brasil a vida consagrada, se quisermos, ou a vida de particular consagração, qualquer que seja?
quer seja no sacerdócio ministerial, na vida religiosa ou contemplativa, em alguns movimentos laicais também, de serviço, do cuidado dos mais pobres, ou na educação, ou na saúde. Como é que... É uma igreja também vibrante também nessa parte do serviço aos outros, ou é uma igreja, não sei? Bom, eu não sei aqui o que é que a gente pode dizer assim, que tem muitas vocações ou tem poucas vocações, claro, em relação aos seminários na Europa, porque eu não tenho a informação, claro, necessária para comparar, né? O que eu vejo, assim, no tempo que eu era seminarista, que não faz tanto tempo, nós estudávamos, e os seminaristas ainda o fazem, estudam na Universidade Católica de Pernambuco, que fica no Recife. E ali, bom, estudamos não só os seminaristas da Arquidiocese de Olinda e Recife, mas de outras dioceses vizinhas, né? Da província eclesiástica e tal, e até de outras províncias eclesiásticas também, e muitas congregações religiosas estudam. E o que se vê é que sempre há seminaristas, e há bastantes, né? E há bastantes seminaristas. O que acontece é que, como o senhor destacou, né, também tem outras formas que acho que no Brasil isso se vê de um modo especial. Há outras formas também de consagração que vem crescendo bastante. Então, tem um fenômeno das novas comunidades, né? Não sei como é aqui em Portugal, mas, enfim, no Brasil, no final do século XX, assim, foram crescendo, e no começo desse século também, né? Então, várias novas comunidades, assim, que enfim, foram se juntando, foram crescendo e tal, e isso foi dando um impulso positivo, assim, também. E novas formas de consagração, pessoas que decidem viver o celibato, mesmo sendo leigos e tal, pessoas que vivem, enfim, são casadas também, mas têm um carisma especial de consagração a determinada comunidade, que podem ajudar também no serviço paroquial, né? E conciliar esse trabalho para a comunidade da qual eles fazem parte, como Vida de Aliança, com o serviço paroquial. Então eu vejo que isso é uma coisa, uma primavera, assim, que vive a igreja. E a relação, assim, falando também genérico, mas a relação da igreja com a cultura, com a sociedade, com o mundo das coisas cotidianas, das coisas comuns, se com a política, sem queremos entrar nesse âmbito assim mais partidário e o que seja, mas qual é que é o lugar que a igreja desempenha nessa... Né, que peso é que a igreja, que a voz da igreja, que a obra da igreja vai tendo? Ou seja, é respeitada, não é respeitada, tem que se calar, fala demasiado? Como é que achas que é? Sabendo que a igreja do Brasil é uma igreja gigantesca, é um conjunto de dezenas e centenas de igrejas, não é? Mas aquilo que é a tua percepção? Pois é, olha, a minha percepção é difícil que é difícil de falar exatamente por essa razão. Então, assim, tem de tudo. Ou seja, tem quem fala e é criticado porque fala, porque enfim, a igreja do Brasil, os católicos somos, não sei lá, 100 milhões de católicos, né? Ou mais no Brasil. Então, quando alguém fala, vai haver uma enxurrada de críticas, né? Quando fala para um lado ou para o outro e tal. Ou também se deixa de falar, também uma enxurrada de críticas e tal. Então, assim, o que acontece, eu vejo que, apesar dessa maior transparência e visibilidade que essas críticas ou aprovações receberam com o advento das redes sociais, né? Apesar de tudo isso, assim, no âmbito institucional, a igreja ainda é bastante ouvida. E, bom, um exemplo prático, assim, para não falar só em termos abstratos, foi o que recentemente, há alguns anos, e também este ano passado e tal, o ano que passou, que acabou a semana passada, foi reacendido o debate na sociedade brasileira sobre a questão do aborto, né? Então, via... Como é que é a lei federal? Como é que está neste momento? O aborto é crime no Brasil, e a questão é que os movimentos que querem descriminalizar e legalizar e tal, eles sabem que a sociedade brasileira
católicos e não católicos, são majoritariamente contra o aborto. Então, Sim. o único modo que eles encontram de fazer com que passe essa legislação e tal é não legislando, mas decidindo em esfera Descriminalizar. em esfera judicial, né? Ou seja, Sim. criar uma jurisprudência na Suprema Corte para poder descriminalizar. Mas é muito comum as pessoas que praticam direto ou indiretamente o aborto, que estão envolvidas no processo, é comum haver processos judiciais e serem condenados, têm penas, a pena é grave, a pena é... Bom, é crime e está no Código Penal, tem uma pena e tal, uma pena anexa, eu não sei como é que se chama. Uma pena direito, não fui eu. Ligada, estudei 3 meses, né? Sim. Mas uma pena ligada ao delito do aborto e tal, mas, bom, na prática, pouquíssimas pessoas, acho que não tem quase ninguém que seja penalizado por isso. O que acontece é que, bom, é um marco que mostra que o aborto é um mal em si, né? Então, como eu estava falando, os grupos que querem descriminalizá-lo, sabendo que não encontram apoio para passar uma legislação assim no parlamento, tentam via ativismo judicial, ou seja, provocar a Suprema Corte para que eles possam decidir, criando uma jurisprudência para, na prática, descriminalizar. Então, quando a igreja se pronuncia nisso daí, e se pronuncia sempre com uma opinião muito qualificada, né? Muito qualificada, é sempre ouvida e respeitada, assim, né? Até mesmo pelos meios que promovem essa agenda de ativismo judicial e tal, eles têm uma deferência, assim, para com a posição. Aqui era exatamente ao contrário. Aqui a igreja não pode falar porque parece que está a dizer que o aborto é uma questão religiosa e por isso quem não tem a mesma fé dos católicos não lhe pode ser imposta uma perspectiva católica da humanidade. Isso há no Brasil também. Assim, mas não tem nada a ver com a fé. Também tem a ver com a fé, como é óbvio. O humanismo nosso, a antropologia nossa, também está enraizada na fé, mas é uma questão científica, uma questão natural, uma questão de olhar, não é? Sim, claro. Não precisa ter fé nenhuma para ser contra o aborto, né? Mas às vezes era essa a reação, e até foi a opção da igreja, boa ou má, que no segundo referendo sobre o aborto não tivesse esse peso principal, a instituição a igreja, mas fossem católicos normais, juristas, professores, médicos, não é? Com os argumentos humanos, lógicos, compreensíveis para todos, sem qualquer tipo de fundamento senão humano, não é? Defender isso mesmo, defender que o aborto é um dos maiores dramas da nossa sociedade e que não se resolve nada, antes pelo contrário, apenas neste momento é visto ou é tido como um direito. Nem sequer é do género. Isto aqui é uma coisa má demais, grave demais, por isso não vamos pôr mais peso à mulher ou a quem decide fazer o aborto. Por isso não vamos pôr essa carga negativa, esse peso institucional. E que, pronto, como é óbvio, qualquer bom católico quer o bem das pessoas e não quer o mal, não quer pesar, não é? Por isso até foi mais ou menos naqueles católicos mais mal informados, ou mais só de nome ou só de circunstância, de facto apela também ninguém quer a condenação por si só, não é? A não ser que haja de facto uma pura crueldade, não é? Se houvesse, não é? Mas entrou pela descriminalização. Eu não tenho a certeza se o quadro jurídico português não continua a ser a mesma coisa, do género. O aborto continua a ser um crime, ou continua a ser uma coisa que o Estado reconhece como uma coisa má, não é? Agora, no Código Penal, e a pena é um bocadinho, de acordo com a sociedade, a gravidade que se dá a esse crime, não é? Não sei como é que é o crime da corrupção no Brasil, não é? Mas se calhar há um momento na história em que se acha, para combater esse flagelo, então achamos que a corrupção deve ter pena perpétua, por exemplo, não é? Mas depois, se calhar, quando as coisas começarem a correr melhor, não é? Não sei quando, daqui a 1000 anos ou 2000 anos, vê-se que se calhar não é um crime maior de todos e por isso a pena começa a ficar menor, não é? Por isso a pena tem muito a ver com o peso que o crime pode ter aos olhos da sociedade, não é? E de facto, nós cá em Portugal também não há nada disso, ou seja, não há condenação efetiva, não é? De ninguém que tenha parte ativa neste crime. Mas a igreja cá em Portugal,
a igreja institucional, os bispos ou os padres, que com certeza podem e devem falar tranquilamente sobre todos os assuntos, mas não tem essa deferência, não é? Ou a reverência que tu podes dizer encontrada ainda no Brasil, ou já no Brasil. É verdade. O senhor falou assim que quando a igreja se pronuncia, muitas são as vozes que se levantam e dizem você não deve falar isso porque o Estado é laico, não sei o quê. Isso há no Brasil também. O que eu quero dizer é assim que, bom, pelo menos a nível institucional, posso dar um exemplo assim, né? Se não me recordo mal, em 2021 houve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi chamada como amicus curiae, né? Ou seja, para fazer um pronunciamento lá e tal. E tinham duas vozes muito boas, muito qualificadas, que foi a do Dom Ricardo, que eu acho que agora é secretário-geral da CNBB. CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Se eu não me engano, ele é secretário-geral agora, ou não sei. E a outra do Padre José Eduardo, que é da Diocese de Osasco, que é doutor em Teologia Moral e sempre faz... E tem um conteúdo muito bom a respeito disso, né? Bom, falaram lá na Suprema Corte e foram ouvidos em pé de igualdade com outras instituições assim, também importantes, pró-vida, e outras que são promotoras dessa agenda abortista, né? Mas, bom, o que eu quero dizer é que, pelo menos a nível institucional, há um respeito com a instituição, com a instituição Igreja Católica, dá-se né? ao respeito. Que haja... A Igreja normalmente é perseguida por quê? Quais é que são assim os pecados mais evidentes que são causa de escândalo, ou algumas coisas que vão diminuindo aquilo que é a autoridade moral, que às vezes se reconhece na Igreja Universal? Há assim algum calcanhar daqueles da Igreja do Brasil? Olha... Às vezes uma falta de comunhão, às vezes não sei. Eu acho que uma coisa que pelo menos tem sido um tema muito sensível no Brasil, e portanto a igreja vai a reboque, né? É esse acirramento político, né, que vive o Brasil há muito tempo. E portanto, quando em nome da igreja há pronunciamentos assim que parecem tomar uma parte e contradizer às vezes o valor do evangelho, como a defesa da vida, a defesa da família e tal. Então isso causa sempre uma reação muito forte eu digo do católico normal, do católico de missa dominical, né? Sim. Eles dizem, como é que falaram isso e tal. Entendeu? Sim. Muito bem, então eu estava a tentar descobrir se há mais alguma coisa que sinta curiosidade em conhecer na igreja do Brasil, mas o quê? Mas nada, a igreja está viva, vibrante. Eu acho que sim, vive uma primavera de bons católicos bem formados, sobretudo pela difusão via internet de bom conteúdo, assim, ou seja, bispos, sacerdotes, leigos e tal, que passaram a disponibilizar formação. Existe alguma plataforma que se consiga perceber isso, ou é um bocadinho boca a boca e vai-se conhecendo? Existem 200 mil plataformas onde se possa conhecer isso. Não, mas podia ser uma coisa se calhar um bocadinho não estruturada de cima para baixo, mas reconhecendo o que há, poder haver assim uma proposta mais... Por exemplo, nós temos aqui hoje é o 102º episódio destas nossas conversas, que não é formação, é conversa pura e dura, não é? Mas imagina que nós queríamos fazer aqui um plano também de formação via internet aqui para a paróquia de Cascais. Se calhar só 10% das pessoas de Cascais é que saberiam que isto existe, não é? E está em língua portuguesa, por isso qualquer pessoa que perceba português pode aproveitar esta ferramenta. Lá no Brasil, quem é que conhece? Vão conhecendo boca a boca, vão conhecendo... Hoje em dia, quase todo mundo tem acesso a rede social em alguma coisa. WhatsApp, tem não sei o que, Instagram, Facebook, não sei das quantas. E aí... termina chegando, né, pelo logaritmo, assim. Sim, chegar, sim. Sempre chega algum... O algoritmo também fica ao serviço do logaritmo, não, algoritmo. Logaritmo. Para você ver como eu entendo de computador. Também eu. Então,
o algoritmo vai chegando no consumidor, assim, né? De conteúdo e vai conhecendo. Se vai conhecendo. Assim, tem perfis que se fizeram muito populares e também aqui em Portugal. Às vezes eu chego assim e a pessoa, eu vejo o padre Paulo Ricardo, eu vejo o padre fulano de tal e tal. Sim. Por quê? Porque de tão populares chegaram até em outros países que falam a mesma para as língua. pessoas que não sabem nada, nem ninguém, tu segues assim algum com algum interesse lá do Brasil? Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, assim. Eu costumo... Mas na tua formação sacerdotal ou na tua descoberta vocacional, esta parte aqui digital, este testemunho de vida digital, você nunca... Não, sim, acho que influenciaram bastante. Sobretudo esses mais antigos assim, que tem 10 anos. Sim, foi quando entraste para o seminário. Exato, mas eu digo assim, antigo também para esse surgimento da internet católica do Brasil, por assim dizer, né? Sim. Então, esses perfis mais antigos, assim, Padre Paulo Ricardo, é o que me ocorre, assim, porque fazia os cursos dele que ele disponibiliza na plataforma do site dele, né? Uhum. E bom, era sobretudo isso, sobretudo pelo conteúdo de pregação dele, que eu achava muito bom também, para fazer meditação no seminário. E bom, mas eu sei que tem outros também. O próprio Padre José Eduardo, que eu citei, que é da Diocese de Osasco, que esteve no Supremo Tribunal Federal, ele tem também muito conteúdo bom assim na internet. Uhum. E bom, tem outros assim, mas que não se me ocorrem. Mas tu achas que tem também um conteúdo daqui, se Nosso Senhor a suscitar isso, e se for útil, não é? Nós devemos de usar também todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para... Me lembrei de um que é português, inclusive, o Padre Duarte Lara, né? Duarte é super popular também no Brasil, nesse meio digital. E também antigo, assim. É o santidade.net, sim. Uhum. É o site dele, continua o mesmo. Antigamente era um blog e agora é um site. Legal, eu não sabia, eu só conhecia de vídeos assim no YouTube. Era aqui da paróquia ao lado. Eu não sabia. É nosso amigo, sim. Uhum. Sim, ele tem um conjunto, é uma coisa engraçada que vai a gente até consegue ver mais ou menos um bocadinho aqui a evolução, não no sentido que estava pior, passou para melhor, mas um bocadinho o fio condutor, não é, do seu percurso também de fé e de formação e de vivência na igreja, não é? Começou com grupos de oração, não é? Por isso tem lá muitas músicas de gente que rezava com ele, tem muitas orações também, muitas meditações, e depois foi por aí adiante, não é? A sua formação em Roma e aquilo que depois é a sua ação pastoral aqui e acolá. Por isso é muito engraçado ver no mesmo site, ver tantas coisas distintas, porque vão contando também um bocadinho da sua história pastoral, da sua história de vida religiosa, por assim dizer. Pronto, e de vez em quando vou lá, porque é ótimo, tem lá um apanhado de tudo e mais alguma coisa que ele vai fazendo, trabalhando, propondo, e depois disponibiliza sempre para qualquer pessoa poder usar bem, né? Muito bem, então estamos quase. Tu dizias que quando eu tentei convidar-te para esta conversa, dizer, mas nós não vamos conseguir falar 1 hora, já vamos em 50 minutos. Por Olha isso, aí, um milagre. Para quase terminar, mas eu gostava de... Sabes que eu quando fui ordenado diácono também, lá os padres do seminário, onde nós não temos esse ano pastoral de vivência fora, chamamos ano pastoral, porque o tipo de formação, o tipo de atividades, o tipo de calendário já é um bocadinho diferente dos outros anos, não é? Por isso, no meu ano pastoral, se quisermos, no meu 6º ano, já diácono, e um bocadinho antes, lá os padres do seminário propuseram para ser formador do diaconato permanente e também na escola de leigos, na parte bíblica. E eu reagi também aos padres a dizer, mas Bíblia, foram as minhas piores notas de teologia, não aprendi assim grande coisa em Bíblia. E eles disseram, é de propósito, é para aprenderes, é uma coisa muito importante. E de facto, até agradeço, não sei se já fiz isso assim, de uma forma assim, tão direta, mas agradeço mesmo aos meus formadores do seminário, porque esses meus primeiros 3, 4 anos de vida sacerdotal e o tipo de missão também, de ensinar a ler a Bíblia, né? de provocar também a ler e a estudar e a aprofundar, não de uma forma se calhar tão académica, assim, tão literalista do texto e das raízes, também são coisas engraçadas, importantes, mas isso vem muito depois. Vem muito depois, ou seja, olhar para o texto como texto sagrado, não é? Como palavra de Deus,
perceber o alcance e as ligações naquilo que são as profecias do Antigo Testamento, o enquadramento também cultural. Foi também uma época muito, muito boa e fecunda da minha vida pastoral, e ficou este bichinho. Ou seja, eu continuo a ser o tema principal, não é? Hoje também um bocadinho de apologética, um bocadinho também de saber provocar e propor nos nossos tempos, na nossa humanidade, a mensagem nova, não é? O Evangelho. Mas a Bíblia sempre foi também, e continua a ser, uma das minhas principais paixões de estudo e de curiosidade. E tu agora estás a estudar Sagrada Escritura, Teologia Bíblica. Conta-me lá o que é que aprendes em Teologia Bíblica e tenta lá estimular todos. Nós daqui a uns tempos vamos começar os nossos ABCs, não é? Aqui na paróquia, e o primeiro ABC é o ABC da Bíblia, não é? Imagina, tu já não vais estar cá, porque senão eras um bom professor do ABC da Bíblia, mas o que é que estás a estudar e que lugar é que a Bíblia pode e deve ter naquilo que é a nossa vida católica, não é? Que se calhar nunca teve assim de uma forma tão difundida esse cuidado da leitura, do estudo, não é? De saber testemunhar a verdade contida na Sagrada Escritura, não é? Qual é que achas que é esse que deve ser cada vez mais esse lugar da Sagrada Escritura na vida da igreja? Bom, que meus professores não me escutem, mas a pergunta é difícil. Sim. Se eles me escutarem, não vão entender que não falam português. Boa. Bom, brincadeiras à parte, assim. A pergunta é difícil porque, bom, a Bíblia é um mundo, assim, né? É uma biblioteca. Falar de estudos bíblicos, nós temos 200 mil dimensões, assim, para comentar. Mas eu acho que a importância de estudá-la é que, como conhecemos um adágio famoso, assim, da teologia, é que a Sagrada Escritura é a alma da teologia, né? Então, o estudo da Sagrada Escritura é a base de toda a teologia. Tem um comentário, uma homilia do Padre José Eduardo, inclusive, de quem nós falamos aqui durante esta conversa, sobre a festa de hoje, a festa da Epifania, que eu acho que nos pode ajudar a entender a importância da Bíblia, assim, né? Ele comentando o evangelho da missa de hoje, que diz que os magos no Oriente viram a estrela, né? E chegaram a Belém. Chegaram a Jerusalém? Chegaram a Jerusalém e disseram a Herodes: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então Herodes fica perturbado e tal, e manda perguntar ao sumo sacerdote, aos sacerdotes e aos escribas, né? Onde devia nascer o rei de Israel. E eles vão a Miqueias, a profecia de Miqueias, que diz, né? Tu, Belém de Éfrata, não é, de modo algum és a menor de todas as cidades de Judá, porque de ti nascerá o rei, etc. E o padre Eduardo observava muito bem, dizendo assim que aí estão os dois livros da revelação, a revelação natural e a revelação sobrenatural. A revelação natural porque, bom, através da estrela, eles chegaram até Jerusalém, né? E, bom, através da luz natural da razão, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus, a saber que Deus existe, que Deus é bom, que ele é criador e tal. Sim. Beleza, mas conhecer o rosto mesmo de Deus, né? Para conhecer o rosto de Deus, para entrar em comunhão com Ele, né? E descobrir os seus mistérios, descobrir que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele enviou seu Filho, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Para descobrir tudo isso, então foi necessário a Sagrada Escritura, foi necessário recorrer a Miqueias, né? A profecia, que é o outro livro, a revelação sobrenatural. Então, fechando parênteses agora, sim. Então acho que essa é a importância, ou seja, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita, né? A palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa, Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia, por fato de estar inspirada e de transmitir a revelação, ela transmite a palavra de Deus, sendo ela mesma também a palavra de Deus, né? A palavra de Deus escrita. E portanto, é de suma importância estudá-la, porque, bom, ali estão contidas as palavras com as quais Deus quis se revelar, né? Sim.
E Como é que achas que pode ou deve ser, tu que és um entendido, és um padre já maduro, já muito experimentado, acho que eu tenho a metade da sua idade. já conheceu o mundo todo, mas pronto, mas às vezes também é bom sonhar e projetar. Qual é que achas que devia ser, ou seja, quando tu chegares à minha idade, não é, daqui a 20 anos, o que é que gostavas, não é, de também um bocadinho com o teu contributo, mas sobretudo e sempre, no princípio, no meio e no fim, pela graça de Deus, mas qual é que achas que podia ou devia ser assim o lugar da Sagrada Escritura na vida comum dos fiéis, na vida da Igreja no sentido prático, não no sentido mais genérico, como é o central, ou seja, é pela palavra de Deus que nós fortalecemos e animamos a nossa fé, e nós somos portadores dessa palavra para anunciarmos com a vida e com as palavras para todos. Mas naquilo que é a vida comum, ou seja, naquilo que é o dia-a-dia, hoje, falavas das novas tecnologias e tudo, hoje é muito comum, até porque aqui em Cascais vem gente de todo lado, não é? Até padres de todo lado também, é muito comum ver pessoas ao telemóvel, não para mandar mensagens ou para estar no WhatsApp a ver vídeos ou outra coisa qualquer, mas estão a acompanhar as leituras, estão a acompanhar os evangelhos. Portanto, outros todos os dias recebem o evangelho, todos os dias têm meios para irem lendo, conhecendo, aprofundando a Sagrada Escritura. Também, eu faço a minha leitura. Sim, eu também. E por isso é que agora tenho o site português, porque antigamente, quando era assim mais universal, às vezes as festas não coincidiam e eu tinha preparado umas leituras e depois de repente chegava à missa, calma aí que esta leitura não li. Mas o que é que achas em que podemos crescer ou que podemos fomentar ou guardar, não é? O lugar e o papel da Sagrada Escritura na vida comum, na vida habitual? Trocando em miúdos, assim, sim, né? Ou seja, na prática. Eu acho que é de suma importância o estudo e o cultivo da leitura da Sagrada Escritura para a oração, né? Para a prática da Lectio Divina. Então, eu acho assim, à medida que nós católicos, né? À medida que nós cresçamos em conhecimento das ciências bíblicas e tal, e de intimidade com o texto bíblico, nós precisamos também crescer em intimidade com o Deus que se revela, né, nesse texto, né? E, portanto, fazer Lectio Divina, fazer oração. Então, acho que a vida cristã, a oração é fundamental. Eu gosto de lembrar sempre aquilo que Santo Afonso dizia, né? Então, quem reza se salva, quem não reza se condena. É um negócio super forte, mas super verdadeiro, né? Então, se a Sagrada Escritura não serve para alimentar a minha vida de piedade, e se eu me aproximo dela como se fosse simplesmente um texto antigo e utilizo métodos exegéticos para, enfim, entendê-la melhor e não sei o quê, ver a história das tradições de redação, que não sei das quantas e tal. Também é interessantíssimo. É interessantíssimo, mas se isso não serve para alimentar assim, a minha vida de caridade como virtude teologal, né? Não serve para aumentar minha vida espiritual, minha amizade com Jesus Cristo, para quê? Para que eu vou fazer isso, né? Então, eu acho que o conhecimento da Bíblia Sagrada e tal é importante à medida que ajuda os católicos a fazerem Lectio Divina, ou seja, fazer de sua oração uma oração cada vez mais ligada à Sagrada Escritura, aquilo que Deus revelou na sua palavra, né? E assim poder dar frutos na igreja e frutos vocacionais. Quantas pessoas não perceberam que estavam chamadas por Deus à santidade, ao sacerdócio e tal, através da meditação de um trecho bíblico e tal, né? Então, respondendo a pergunta, assim, quando eu estiver na idade do Padre Nuno, se as pessoas fazem mais e recorrem mais ao estudo da Sagrada Escritura para fazer bem a sua Lectio Divina, eu estaria bem contente. Boa. Sabes que, não sei se já falámos sobre isto ou não, se veio à nossa conversa, mas o podcast mais ouvido nos Estados Unidos de todos, no ano da pandemia, acho que foi no ano 21, acho eu, de todos os podcasts mais ouvidos, mais descarregados, foi o Bible in a Year, ler a Bíblia num ano. Ou seja, houve 365 episódios onde um padre, com professor também de Bíblia, ia lendo a Sagrada Escritura, não é? com episódios de 20 minutos, meia hora no máximo, em que lia
imagina, são 25 minutos de episódio, e 20 minutos era a ler a Sagrada Escritura e 5 minutos a fazer um bocadinho de explicação, enquadramento, um sublinhado, ou seja, um espanto, tentar também enquadrar melhor o que é que se tinha lido, não é? E depois, sempre que mudavam de livro, havia um episódio extra, assim pequenino, também só para situar, não é, o livro na Sagrada Escritura, na história da salvação. E é engraçado porque era, de facto, foi o mais ouvido, ou seja, e a motivação que o Father Mike Schmitz ou o Jeff Cavins, que são os autores deste podcast, o que diziam era: nós precisamos de viver e de ler a nossa vida e ler a história com a perspectiva de Jesus. Sim. E por isso precisamos estar impregnados da história dele connosco, na história dele no nosso povo, para que a forma como a gente aprende a fazer juízos, a fazer julgamentos, a escolher, não é? a viver a esperança, a pôr em prática a caridade, que esteja impregnado nele. Isso é o que acontece muitas vezes, não é? Quanto mais e melhor nós conhecemos a Bíblia, rezando-a, nomeadamente na Lexio Divina, individual ou comunitária, não é? Em pequenos grupos, de facto, às vezes, depois, quando nos vem assim um problema à cabeça, uma pergunta, uma tentação, uma dúvida, uma desculpa, há quase como se fosse um pop-up, não é? Você começa a pensar biblicamente. Exatamente, né? porque lembramos de uma situação, lembramos de uma coisa, lembramos de um sentimento, lembramos de... E para isso é preciso este grão a grão, não é? Esta gota a gota, esta vivência natural, para que isto esteja tão em nós, tão nosso, não é? Que de repente, diante dessa situação, é a perspectiva de Deus, ou é na perspectiva de Deus que a gente aprenda a viver a nossa vida. Por isso, é um sonho louco que eu tenho, por exemplo. É um sonho louco que eu tenho, tentar replicar uma coisa parecida, não é? Porque as pessoas constantemente estão a pedir, não é? Então, Sr. Padre, nós gostava de conhecer mais a Bíblia, gostava de conhecer melhor a Bíblia, gostava de ler a Bíblia, mas é muito difícil ler a Bíblia, explique-me lá como é que se lê a Bíblia. E pronto, eu não sou professor de Bíblia, não sou entendido na Bíblia, mas sou padre, por isso também tenho uma parcial missão. Mas uma das coisas que eu gostava era de também ajudar um bocadinho naquilo que é o meu papel, não é? As minhas capacidades e a minha disponibilidade para que todos, ou cada vez mais número de pessoas, possa, já nem sequer digo rezar a Bíblia, conhecê-la, mas pelo menos ter interesse em conhecê-la e não ir lá com preconceitos, nem com grandes reservas, nem com grandes assim, manipulações que às vezes as pessoas deixam construir na sua mente. Mas de facto é um texto. É um texto cheio de textos de 3.000 anos, 2.000 anos. Sobre essa coisa de pensar biblicamente e assim, deixar assim papar tanto pela Sagrada Escritura que você começa a ressumá-la, né? Sim. Então tem um exemplo de como isso acontece na igreja, sobretudo na liturgia da missa, narrado naquele livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro. Eu não sei se está traduzido assim em Portugal, né? Sim. Então ele conta que estava passando na universidade assim e tal, e ele ouviu, né, o sacerdote antes da comunhão, ele ouviu assim dizendo: eis o Cordeiro de Deus, não, felizes os convidados para a ceia do Senhor, né? Então aí ele parou e disse: isso é o livro do Apocalipse e tal. E aí ele começou a ver como a Sagrada Escritura era expressada na liturgia da missa, né? E isso tá muito, isso é muito interessante ver como a liturgia da missa, a liturgia eucarística, ela tá cheia de Bíblia, né? Ela tá cheia da Sagrada Escritura e funciona com base nesse tipo de raciocínio. Esses livros do Scott Hahn são fantásticos. São fantásticos. Se alguma coisa ficar desse podcast, leia O Banquete do Cordeiro. Sim. Há vários deste estilo. Aliás, nós até, acho que na altura do Natal, até propusemos um também parecido, não é? Que era as raízes bíblicas da figura de Maria, as raízes bíblicas da Eucaristia, mas o Scott Hahn tem formação bíblica normal, que era professor de Bíblia. Professor de Bíblia, era presbiteriano, acho eu, antes da sua conversão ao catolicismo, e tem um carisma fantástico. Por isso a linguagem viva, vibrante, não é?
e muito bem enraizada. Por isso são sempre virem Scott Hahn, comprem o livro e leiam à vontade, vão ficar deliciados a ouvir as suas, mesmo que sejam explicações muito densas e muito aéreas, qualquer pessoa vai perceber, porque ele traduz de uma forma muito fácil. Sim, e aprendemos bastante. Padre Arturo, 1h05. Olha aí, milagre. Olha aí, milagre. Por isso, para começar, depois já devemos fazer depois um segundo episódio, um terceiro episódio, se Deus quiser permitir, mas pronto, mas queria agradecer a todos os níveis, agradecer a tua disponibilidade e o teu espírito de serviço também aqui ao longo destes 15 dias, ou um bocadinho mais, aqui na paróquia de Cascais. Queria agradecer também esta nossa estarmos próximos, estarmos juntos, crescemos uns com os outros e pronto, e dizer, não apenas em meu nome, mas também em nome também aqui da nossa comunidade, com certeza vamos continuar a rezar por ti, não é? Obrigado. Que possas continuar bem esta formação bíblica, senão tu com certeza gostas muito de estudar e tens capacidades para estudar e para estudar bem e há alguma coisa que te motive, não é? Mas por outro lado também já és padre e às vezes estás lá numa residência de estudantes, podes, não é esquecer não, mas isso pode ficar assim um bocadinho de lado. Mas eu lembro no seminário, naqueles momentos em que não apetecia tanto estudar, não é? Apetecia mais viver, não é? Viver a vida pastoral. Sentar e rezar e dizer calma aí que agora, hoje, este é o meu serviço pastoral. Sim. E é por causa das pessoas que um dia vou encontrar não sei onde que eu tenho que estar a ler esta página em grego, esta página do livro, não sei quantos. Por isso que a gente também se associe nesses momentos também para poderes continuar a consagrar a tua vida naquilo que a Igreja te vai permitindo. Muito obrigado, Padre Arturo. Vemo-nos por aí. Nos vemos. Muito obrigado. Então vá, saúde. Vamos. Vamos. Vamos.